Oi, gente, bom dia, como que vocês estão? Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre os Estados Unidos, né? Falamos sobre a independência. E para a gente refrisar um pouco, antes da gente entrar nessa Guerra Civil Americana, ou também conhecida como Guerra de Secessão, que é a Guerra de Separação, certo? As 13 colônias, né, que vai se tornar os Estados Unidos futuramente, eles eram bem diferentes das colônias que existiam ali na América, né? O exemplo disso era o Brasil. O Brasil, já falei para vocês, que ele era uma colônia de exploração. As 13 colônias, elas eram basicamente colônias de povoamento, apesar de existir diferença ali na parte norte e na parte sul das 13 colônias. Eles tinham uma liberdade, né, muito grande, que inclusive vai ser chamada depois de negligência salutar, porque a Inglaterra vai deixar os Estados Unidos, as 13 colônias, né, no caso, muito livremente ali, tanto que a parte norte, ela, mesmo sendo uma colônia, nas 13 colônias, eles vão conseguir se modernizar e crescer economicamente até quando eles eram colônias. Então, na parte norte das 13 colônias, eles tinham um desenvolvimento ali industrial, né? Eles trabalhavam com a questão da mão de obra não só livre, como a mão de obra também assalariada, né? Porque como eles trabalhavam com mais, já estavam ali pensando na questão da industrialização, eles tinham que trabalhar com essa mão de obra livre, e isso vai fazer com que a parte norte das 13 colônias se desenvolva muito mais. Já na parte sul, eles trabalhavam com o sistema de plantation, né? Monocultura, onde eles vão estar ali produzindo um único produto, que no caso era o algodão, latifúndio, né? Grandes extensões de terras, e principalmente a mão de obra escrava. Isso vai ser uma resistência muito grande para as colônias do sul, porque mesmo depois da independência, eles ainda vão continuar trabalhando com a mão de obra escrava. E isso vai ser o principal, um dos fatores principais para a Guerra de Secessão, certo? Então, assim, o norte e o sul, eles eram diferentes, né? Mas economicamente eles se complementavam, só que politicamente, socialmente, eles tinham uma divergência muito grande. Então, após a independência, o Sul continua do mesmo jeito, trabalhando com a mão de obra escrava, né? E isso vai se tornar um conflito muito grande, que é a Guerra de Secessão. Secessão significa separação, certo? Então, adiantando para vocês, a Guerra de Secessão vai ser essa separação que vai ter entre o norte e o sul. Quando chega a independência dos Estados Unidos, o norte ele começa a pressionar o sul para que ele começasse a trabalhar com a mão de obra livre. E o Sul, ele resiste e, enfim, eles começam a ter conflitos e mais conflitos, até que chega 1860, que vai ter as eleições da União, né, dos Estados Unidos, e quem vai ganhar as eleições vai ser Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, para os sulistas, ele era abolicionista, né, porque ele realmente queria acabar com a escravidão no sul, né? Deixar as 13 colônias com a mão de obra livre e assalariada, né? É importante frisar que não é porque Abraham Lincoln ele era abolicionista que ele pensava na parte social dos negros, tá? É importante falar isso. Enfim, aí o Sul eles não gostaram da eleição, e eles, a partir disso, né, que já estavam pensando em se separar há muito tempo, em 1860, em dezembro, eles se separam, né? Eles convocam os Estados Confederados da América, onde quem vai estar à frente desse Estado Confederado vai ser Jefferson Davis, né, que ele era do Mississippi. E Robert Lee, que vai estar à frente ali das tropas, certo? Vai estar comandando ali as tropas. Quais são os estados do sul, né, que fizeram parte desses estados confederados? Vai ser Alabama, Flórida, Mississippi, Geórgia, Texas, Louisiana, Virgínia, Arkansas, Carolina do Sul e Carolina do Norte e Tennessee,
certo? Então, esses estados é que vão estar fazendo parte dos Estados Confederados. Abraham Lincoln, ele não vai reconhecer a independência do Sul, né? E eles vão entrar em diversos conflitos, né? Nessa guerra civil, diversos conflitos. Só que, vejamos, a parte norte tinha 25 estados e 22 milhões de habitantes, e na parte sul tinha 11 estados e 9 milhões de habitantes. Então percebam como não vai estar ali, né, concorrendo nessa guerra de igual para igual. Apesar do sul ter tropas, né, muito bem preparadas, mas não tava de igual para igual. Então vai ter uma batalha, né, a Batalha de Gettysburg, que vai ocorrer em 1863. Onde o norte vai ganhar essa batalha e vai ser fundamental, porque a partir disso, né, 2 anos depois, o sul perde de fato a guerra civil, né, e aí eles vão ter que se anexar novamente ao norte, né, formando os Estados Unidos novamente. Abraham Lincoln, no final dessa guerra civil, né, da Guerra de Secessão, ele vai decretar o fim da escravidão, certo? Inclusive no sul. E aí, lembrando que antes da Guerra de Secessão, o Abraham Lincoln permitia até a escravidão no sul. Só que após a Guerra de Secessão, ele não permite mais, certo? Essa guerra vai ter um saldo de 600 mil mortos. E a partir disso, os Estados Unidos ele vai começar, né, a ter uma prosperidade econômica, um desenvolvimento econômico, um triunfo no capitalismo e da burguesia dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, a partir da Guerra de Secessão, vai começar realmente a ter a sua ascensão. Então, apesar, né, desse fim da abolição da escravidão, os sulistas eles vão tentar de alguma maneira ainda manter essa segregação entre os brancos e os negros, né? Para vocês terem uma noção, vai existir, né, uma lei estadual do Sul que vai se chamar de Jim Crow, que vai manter essa segregação. Então, tudo seria separado, escolas públicas seriam separadas, brancos e negros não poderiam estar no mesmo espaço público, e esse espaço público é o quê? Por exemplo, em ônibus, né? O ônibus tinha cadeira destinadas para as pessoas brancas e para as pessoas negras. Então, se chegasse um branco, o negro teria que se levantar e ceder o espaço para o branco, né? E aí, essa lei vai durar de 1876 até 1965, quase 100 anos. Então, percebam, acabou a escravidão nos Estados Unidos, mas ela, na verdade, se tornou de outra forma, né? E não acabou só por aí, tá? Os sulistas, eles fizeram uma organização racista, né, que se chama Ku Klux Klan. Essa organização, ela foi criada por homens brancos, eram de extrema direita, eles, né, pregavam, promoviam o supremacismo branco, eram homens ali que tinham condições financeiras boas, e que eles faziam alguns rituais, né, secretos na cidade de Pulaski. No primeiro momento, né, a Ku Klux Klan, ela nasce dessa forma, secreta, entre esses homens brancos, mas, para vocês terem noção, em 1920 chegou a ter 4 milhões de membros, pessoas que apoiavam essa organização racista, né? Eles vão promover incêndios nas casas de pessoas negras, vão enforcar essas pessoas, vão perseguir, vão espancar, vão assassinar, né? E até hoje existe essa organização, né, ainda. Eles têm símbolos como cruz, como um capuz branco e com pontiagudo assim na cabeça, um capuz, né, pontiagudo na cabeça. Enfim, isso é para vocês entenderem como que
vai se dar da independência dos Estados Unidos, essas violências das pessoas negras, né? Que não é de hoje, que vem de muito tempo, né? E elas podem ser explicadas quando você começa a estudar sobre a história dos Estados Unidos, certo? Sobre essas criações. Então vai ter pessoas importantes combatendo essas organizações, né, como Malcolm X, como Martin Luther King, como os Panteras Negras, né? Então o movimento negro ele está sempre se movendo, né, exigindo seus direitos civis. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É uma aula muito importante. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e até mais.